Não beba isso, sua noiva colocou algo. A voz de Isabela rasgou o jardim iluminado, calando risos, taças e a música suave de uma só vez. O copo de cristal parou a centímetros dos lábios de Gustavo Almeida, o vinho vermelho tremendo sob as luzes douradas. Ele não bebeu. Virou-se devagar para a garçonete de braço estendido e dedo firme. O coração dela disparava, mas ela não baixou o braço. Ao redor das mesas impecavelmente decoradas com arranjos de rosas brancas e velas flutuantes, mais de 50 convidados, vestidos em trajes de gala, a encaravam com uma mistura de choque e indignação. Mulheres de joias reluzentes levaram as mãos às bocas. Homens de ternos sob medida franziam as testas. Um murmúrio grave começou a se espalhar entre os presentes, ondas de desaprovação que pareciam empurrar Isabela para fora daquele universo onde ela nunca deveria ter ousado levantar a voz. Mas ela tinha visto com os próprios olhos o que Cecília, a noiva de vermelho sangue que agora a fitava com olhos tão frios quanto o gelo polar, havia feito. Cecília deu um passo à frente, os saltos altíssimos cravando-se no gramado aparado com precisão milimétrica. Ela era linda de uma forma calculada, cada fio de cabelo loiro platinado no lugar certo, cada curva do vestido desenhada para hipnotizar. Mas naquele momento, a beleza dela tinha algo de venenoso. Seus lábios vermelhos se curvaram em um sorriso que não chegava aos olhos, e quando ela falou, sua voz soou doce demais, perigosa demais. "Gustavo, querido", ela disse, tocando levemente o braço dele com dedos de unhas perfeitamente esmaltadas. "Acho que essa garçonete está tendo um surto. Talvez seja melhor chamar a segurança antes que ela cause mais constrangimento." Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era medo do que Cecília podia fazer. Era raiva. Raiva de ver aquela mulher manipulando a situação com tanta facilidade, transformando a verdade em loucura, a coragem em descontrole. Gustavo continuava imóvel, o copo ainda suspenso, os olhos alternando entre Isabela e Cecília como se tentasse decifrar um enigma impossível. Ele era conhecido em toda a cidade por sua inteligência afiada, por ter construído um império do zero, por nunca tomar decisões precipitadas. Mas ali, naquele instante, ele parecia perdido. "Senhor Almeida", Isabela disse, e sua voz saiu mais firme do que ela imaginava ser possível. "Eu vi sua noiva colocar algo nesse copo enquanto o senhor conversava com o prefeito." Ela tirou um frasquinho da bolsa de mão e despejou o conteúdo no vinho. "Eu estava organizando a mesa ao lado e vi tudo." O murmúrio cresceu. Algumas pessoas se levantaram de suas cadeiras. Um homem de cabelos grisalhos, que Isabela reconheceu como o sócio principal de Gustavo, deu um passo em direção ao grupo, os olhos arregalados. Cecília soltou uma risada, aguda e performática, que ecoou pelo jardim como o grito de uma ave de rapina. "Isso é absurdo!" ela exclamou, virando-se para os convidados com as mãos abertas em um gesto teatral de inocência ultrajada. "Vocês estão ouvindo isso? Essa mulher está me acusando de envenenar meu próprio noivo no dia do nosso noivado. Gustavo, amor, você não vai permitir que ela fale assim comigo, vai?" Gustavo finalmente baixou o copo. Ele o colocou sobre a mesa com um cuidado quase reverente, e o som do cristal tocando a toalha de linho foi alto demais naquele silêncio carregado. Quando ele olhou para Isabela, ela viu algo em seu rosto que não conseguiu interpretar. Dúvida, curiosidade, desconfiança. "Por que você faria uma acusação dessas?" ele perguntou, e sua voz era grave, controlada, mas havia uma tensão nela que não passava despercebida. "Você entende a gravidade do que está dizendo?" Isabela engoliu em seco. Ela sabia exatamente a gravidade, sabia que poderia ser demitida na hora, que poderia ser processada por difamação, que sua vida poderia desmoronar em questão de segundos. Mas ela também sabia o que tinha visto.
E sabia que se ficasse calada, se deixasse aquele homem beber daquele copo, ela nunca mais conseguiria olhar para o próprio reflexo no espelho. Eu sei o que vi, ela respondeu, e dessa vez sua voz tremeu, mas não de medo. Era determinação crua, desesperada. Eu não mentiria sobre algo assim. Não aqui, não na frente de todo mundo. Eu não tenho nada a ganhar com isso, Sr. Almeida, mas o senhor tem tudo a perder se beber desse copo. Cecília avançou então, e a máscara de doçura caiu. Seus olhos brilhavam de fúria mal contida, e quando ela falou, cuspiu as palavras como se fossem pedras. Você sabe quem eu sou. Sabe com quem está falando, sua empregadinha de merda? Meu pai é dono de metade dos estabelecimentos dessa cidade. Eu posso fazer com que você nunca mais consiga emprego nem para limpar banheiros. Como você ousa me difamar assim, na frente de toda essa gente? Isabela não recuou. Ela plantou os pés no chão, sentiu a grama úmida sob as solas de seus sapatos simples e baratos e olhou diretamente nos olhos de Cecília. Pode tentar, ela disse, e as duas palavras saíram como uma promessa. O jardim pareceu explodir em vozes. Convidados se levantaram, alguns em defesa de Cecília, outros exigindo explicações, outros ainda pedindo que alguém fizesse alguma coisa. Um segurança apareceu na lateral da mansão, chamado certamente por algum dos presentes, e começou a caminhar na direção de Isabela com passos pesados. Mas Gustavo ergueu a mão, um gesto seco e autoritário que fez o homem parar no ato. Ninguém encosta nela, ele disse, e sua voz tinha um fio de aço que silenciou todo mundo. Ele olhou para Cecília, depois para Isabela, e finalmente para o copo de vinho que repousava sobre a mesa como uma peça de evidência silenciosa. Ainda não. Cecília abriu a boca para protestar, mas Gustavo a cortou com um olhar gélido. Se essa acusação for falsa, ele disse devagar, pesando cada palavra, essa mulher vai pagar por isso de todas as formas possíveis, mas se for verdade... Ele deixou a frase no ar, e a quietude que se instalou foi ainda mais opressiva que antes. Isabela respirou fundo. Ela tinha dado o primeiro passo. Agora não havia mais volta. Mande analisar o vinho, ela disse, e sua voz não tremeu dessa vez. Mande testar. A verdade vai aparecer. Cecília riu, mas a risada soou falsa, forçada. Isso é ridículo. Você vai levar a sério essa palhaçada, Gustavo? Ela é uma garçonete, provavelmente está com inveja, querendo chamar a atenção, ou pior, tentando extorquir dinheiro de você com essas mentiras absurdas. Mas Gustavo não olhava mais para Cecília. Seus olhos estavam fixos em Isabela, como se ele tentasse ler cada pensamento, cada intenção, cada fragmento de verdade escondido em seu rosto. Então, lentamente, ele pegou o copo de volta. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. O que o senhor está fazendo? Ela sussurrou, os olhos arregalados. Gustavo ergueu o copo à altura dos olhos, observando o líquido rubro com uma atenção quase científica. Ele o girou levemente, fazendo o vinho dançar contra o cristal, e então, com um movimento que congelou todos os presentes, ele o ergueu em direção aos lábios. Isabela deu um passo à frente, o braço estendido novamente, o grito preso na garganta. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, antes que qualquer som saísse de sua boca, Gustavo parou. O copo ficou a milímetros de sua boca, e ele fechou os olhos como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. E então, em vez de beber, ele virou o copo e despejou todo o conteúdo no gramado aos seus pés. O vinho tinto se espalhou pela grama como sangue, manchando o verde perfeito com uma nódoa escura e irregular. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. Era como se cada pessoa presente tivesse esquecido de respirar. Gustavo colocou o copo vazio sobre a mesa e olhou diretamente para Cecília. Chame um laboratório,
ele disse, e sua voz era tão fria que Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora, quero que testem o gramado onde esse vinho caiu, e quero que testem também a bolsa de mão da minha noiva. Cecília empalideceu. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara caiu completamente, e o que Isabela viu em seu rosto foi puro pânico. Mas então a mulher se recompôs, rápida demais para ser natural, e cruzou os braços sobre o peito. Você está louco? Não vou permitir que vasculhem minhas coisas por causa das mentiras de uma empregada qualquer. Então você se recusa? Gustavo perguntou, e havia algo perigoso em sua calma. Eu me recuso a ser humilhada, Cecília gritou, e sua voz finalmente perdeu toda a compostura. Você está me humilhando na frente de todo mundo por causa dessa... Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, Isabela disse, e sua voz saiu baixa, mas todos ouviram. Ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre ela e Cecília, e olhou diretamente nos olhos da mulher, que ainda tentava sustentar sua máscara de inocência. Porque se você me xingar de novo, se você tentar me diminuir de novo, eu prometo que vou fazer questão de que todo mundo aqui saiba exatamente quem você é. Cecília abriu a boca, depois a fechou. Seus olhos percorreram o rosto de Isabela, procurando por medo, por insegurança, por qualquer sinal de fraqueza, mas não encontrou nada além de determinação inabalável. E foi nesse momento, enquanto a tensão elétrica preenchia cada centímetro do jardim, que Gustavo pegou o telefone do bolso e discou um número que todos reconheceram quando a voz do outro lado atendeu. Doutor Fagundes, aqui é Gustavo Almeida. Preciso que o senhor venha à minha casa imediatamente e traga seu kit de análise toxicológica. A sala de estar da mansão dos Almeida era um monumento ao bom gosto e ao dinheiro velho. Lustres de cristal pendiam do teto alto como constelações congeladas, e as paredes, revestidas de madeira nobre, refletiam a luz suave de abajures estrategicamente posicionados. Mas naquele momento, nada disso importava. A elegância do ambiente parecia insignificante diante da tensão que comprimia o ar, tornando cada respiração um esforço consciente. Isabela estava de pé ao lado da parede, os braços cruzados sobre o avental branco que cobria seu uniforme simples, tentando se tornar invisível, mesmo sabendo que todos os olhos ainda gravitavam em sua direção de tempos em tempos. Gustavo caminhava de um lado para o outro da sala com passos medidos, as mãos nos bolsos da calça do smoking, a mandíbula travada em uma linha tão dura que parecia esculpida em pedra. Ele não tinha dito uma palavra desde que ordenou que todos entrassem, desde que pediu aos convidados que permanecessem no jardim enquanto aquela situação era resolvida. Apenas as pessoas diretamente envolvidas estavam ali agora. Ele, Cecília, Isabela, o sócio de cabelos grisalhos que se apresentou como Dr. Fagundes ainda no caminho para dentro da casa, e 2 seguranças que flanqueavam a porta principal como estátuas armadas. Cecília estava sentada em uma poltrona de veludo bordô, as pernas cruzadas com uma elegância ensaiada. Mas Isabela percebeu o tremor nas mãos que a mulher tentava esconder, apertando a bolsa de mão contra o colo. A bolsa, pequena, de couro legítimo, com fechos dourados que brilhavam sob a luz. Era ali que estava a resposta. Isabela tinha certeza disso com cada fibra do seu ser. O Dr. Fagundes, um homem de uns 60 anos com óculos de armação fina e uma expressão perpetuamente séria, terminou de preparar seus equipamentos sobre a mesa de centro. Ele tinha trazido uma maleta preta repleta de frascos, seringas, tubos de ensaio e dispositivos que Isabela não conseguia identificar. Ao lado dele, uma assistente jovem de jaleco branco organizava amostras com eficiência clínica. Gustavo, Cecília disse finalmente, e sua voz tinha uma qualidade suplicante que não combinava com a dureza anterior. Você realmente vai fazer isso? Vai me submeter a essa
Essa humilhação por causa de uma empregada que claramente está inventando histórias? Gustavo parou de andar. Ele se virou lentamente para encará-la, e Isabela viu algo em seu rosto que a fez entender por que aquele homem era tão bem-sucedido nos negócios. Não havia raiva ali. Não havia pressa. Apenas uma frieza calculista que parecia pesar e medir cada possibilidade, cada ângulo, cada consequência. "Você está recusando cooperar?" ele perguntou, e o tom era neutro demais para ser reconfortante. "Eu não deveria ter que cooperar." Cecília se levantou bruscamente, a bolsa caindo no chão com um som abafado. Ela não se abaixou para pegá-la. "Eu sou sua noiva, Gustavo. Vamos nos casar em 3 meses. Você deveria estar me defendendo, não me interrogando como se eu fosse uma criminosa." "E se você não fez nada de errado?" ele retrucou.